pode abrir em Isaías 30. Senhor, obrigado por mais um dia, Pai, de ajuntamento para perseverar na doutrina. Senhor Jesus, obrigado pelo culto da igreja no domingo. Senhor, nos perdoa pela semana, se talvez poderíamos ter sido melhor, e nos ajuda na semana que está por vir para perseverarmos, Pai, nas orações, na comunhão, no partir do pão e na sua palavra, Pai. Por favor, fala com a gente, Senhor, nos ensina, instrui nosso coração, instrui nossa mente na sua palavra, Senhor. Por favor, e recebe nossa adoração, porque o Senhor é digno, o Senhor é santo, o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória, e eu oro para que o Senhor receba, Pai, nossa adoração, no nome do seu Filho Jesus, Pai. Amém. Isaías 30, nós vamos separar em mais ou menos 4 partes. E a palavra de Isaías 30 começa dizendo: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Então tem 4 coisas que são colocadas aqui do porquê são filhos obstinados diante de Deus. Primeiro, eles executam planos que não são os planos de Deus. Então, no fim dos tempos, a gente vai ver um povo tentado a fazer aquilo que não é o conselho nem o plano de Deus, na tentativa de escapar ou de atrair algo pela própria força do braço, seja segurança, seja paz. Então, executam, primeiro, planos que não são do Senhor. Segundo, fazem acordos sem a aprovação de Deus. Então, alguns capítulos anteriores, a gente viu que na tentativa de evitar a guerra que o próprio Deus traz, muitos mensageiros são enviados de barco para outras nações para tentar fazer acordos e alianças, mas quem está por trás da guerra, quem está por trás de tudo aquilo é o próprio Deus. Então, segunda coisa que a gente vai ver no fim dos tempos são acordos sendo feitos sem a aprovação de Deus, em desacordo com o plano de Deus. Terceira coisa, aqui no versículo 2 fala que eles descem ao Egito sem consultar o Senhor. E aí a gente lembra de uma passagem, por exemplo, Abraão desceu ao Egito. Só que quando o seu filho vai descer ao Egito, Deus fala para ele não ir. Então, e aí pela obediência, ele semeia e ele colhe os frutos. No fim dos tempos, a gente vai ver pessoas tentando escapar da adversidade, tentando escapar dos eventos que estão aqui sem consultar o Senhor. Vão se movimentar, vão tomar atitudes, escolhas sem consultar a vontade de Deus. E tudo isso a gente tem que prestar atenção, porque é um caráter de um povo no fim dos tempos, mas que a gente é tentado nessas coisas. A gente é tentado a executar planos que não são do Senhor. A gente é tentado a fazer alianças que Deus não está aprovando. A gente é tentado a consultar, na verdade, tomar atitudes escapistas sem a consulta de Deus. E o quarto eles fazem tudo isso para buscar proteção e refúgio em Faraó e no Egito. Faraó, vamos lá. A gente sabe que o Egito, falando escatologicamente, vai ser uma nação que vai resistir
vai resistir ao governo do anticristo. Mas sempre que a gente vê a figura de Faraó, a gente assimila a uma liderança ímpia, opressora, que pode se referir ao anticristo. Então, a gente vai ver no fim dos tempos o povo judeu e muitas nações procurando no governo do anticristo proteção e refúgio. Mas o que acontece a partir do versículo 3? Deus fala que a proteção do faraó será para eles vergonha e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Então, embora seus líderes, versículo 4, tenham ido a Zoan e seus enviados tenham chegado a Hanes, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Então, qual que é o resultado da tentativa do homem procurar fora de Deus proteção e refúgio no fim dos tempos? É humilhação e vergonha, porque nenhum acordo ou aliança vai de fato trazer tudo isso, nenhuma vantagem, mas zombaria. E aí Deus faz uma advertência no versículo 6. Atravessando uma terra hostil e severa de leões e leoas, de víboras e serpentes velozes, os enviados transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas córcovas de camelos para aquela nação inútil. O Egito, cujo o socorro é totalmente inútil. Por isso eu o chamo monstro inofensivo. Então, aqui a gente vê que eles se arriscam, né? Eles são levados a carregar suas riquezas em meio a leões, leoas, víboras e serpentes velozes numa terra hostil. Então eles se colocam diante do perigo, eles arriscam suas riquezas para um líder inútil que não irá entregar para eles o socorro que eles esperam. No versículo 8, Deus ele deixa um testemunho eterno, né? uma mensagem profética para os últimos dias. Ele fala, agora vá e escreva isso numa tábua para eles e registre-o num livro para que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Qual que é o testemunho eterno para os dias vindouros? Versículo 9. Este povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, deixem esse caminho, abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Então, no fim dos dias, no fim dos tempos, né, no dia do Senhor, nós veremos um povo que... Isso é demais, porque a gente vai ver algo parecido em Mateus 23 hoje. Tipo, é maravilhoso ver que... É maravilhoso ter, né, a revelação do que vai acontecer, não que isso seja maravilhoso, mas no fim dos tempos, as pessoas elas vão rejeitar a palavra dos profetas, assim como foi nos tempos passados, né? Cara, se você acha que o profeta ele era bem recebido pelo povo em que ele ia profetizar, você está muito enganado. Na verdade, gerações passadas, aquela geração que Jesus pregava, tinha matado todos os profetas que Deus havia enviado. Então o profeta vem com uma mensagem da parte de Deus que muitas vezes não é bem recebida pelo povo. E no fim dos tempos, o que vai acontecer? Eles irão trocar a palavra profética, a palavra da verdade de Deus, a palavra que corrige,
a palavra que orienta, a palavra que adverte, por palavras de ilusões. E eles vão falar: não nos revele o que é certo, mas nos fale coisas agradáveis, profetizem ilusões, deixem esse caminho e pare de nos confrontar com o Santo de Israel. A gente vê que à medida que o tempo passa, à medida que a volta de Jesus chega, as pessoas elas ficam cada vez mais intolerantes à mensagem do Evangelho e à mensagem da verdade. Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus, a profecia da parte de Deus, ela é uma verdade absoluta. Ela não pode ser diluída, dissolvida, ela não pode ser transformada, mas a mensagem de Deus, ela é absoluta e definitiva. E no fim dos tempos, as pessoas elas não irão aceitar a palavra de Deus. É que nem Mateus 24, quando Jesus diz que este evangelho será pregado por todo mundo. Não vai pensando. Você vai pregar o evangelho por todo mundo e todo mundo irá se converter à mensagem do evangelho. Mas a mensagem do evangelho vai ser pregada e vai existir uma enorme resistência à palavra do evangelho, à palavra da verdade de Deus. Então, olha só, é muito interessante ver como Deus revela claramente que eles não irão querer saber da instrução do Senhor. Serão filhos, um povo rebelde, filhos mentirosos que não aceitam a correção. Aí, a consequência, no versículo 12, por isso, diz o Santo de Israel, como vocês rejeitaram essa mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços, como um vaso de barro tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. O que Deus está falando? Qual que é a consequência desse pecado do povo? Primeiro, a gente começou lá no começo do capítulo. É um povo que não quer o conselho de Deus. É um povo que não quer ser confrontado pela mensagem de Deus. É um povo que busca fora de Deus, fora do conselho de Deus, fora do plano de Deus, proteção e refúgio. Esse povo, por causa do seu pecado, Deus fala que isso será para eles como um muro rachado e torto e alto, que cai, desaba inesperadamente. Então, como que a gente vê um povo que não confia no Senhor, um povo que não busca na palavra de Deus e no conselho de Deus a direção? É um povo que se compara a um muro alto. Imagina um muro alto, imagina um muro grande, e você vê que aquele muro não tem estrutura, você vê que aquele muro está rachado, e cada dia que passa aquela rachadura aumenta mais, e esse muro está torto, e quando as pessoas menos esperam, esse muro cai, e ele se despedaça. O que acontece é que não se achará vestígios. Deus ele fala que os cacos desse muro, eles não servirão nem para tirar água, nem para tirar cinzas de uma lareira. Amém? Você consegue entender que é tão instável a condição dos pecadores e dos rebeldes como a de um muro alto, rachado e torto que de repente cai e desaba. Não há convicção, não há certeza, não há segurança de que aquele muro ficará construído, que aquele muro cumprirá o seu papel. É um muro incerto, perigoso e que o seu futuro é certo, é a ruína. Agora Deus, no versículo 15, ele vai trazer para o povo uma luz para o arrependimento. O que ele vai falar? Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso
está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Então Deus está falando para o povo, olha, aonde está a salvação de vocês? A salvação de vocês está no arrependimento de vocês. Onde está a salvação de vocês? A salvação de vocês está no descansar em mim. Então o que aquele povo tinha que fazer? Aquele povo tinha que se arrepender dos seus pecados e confiar no Senhor, diferente do que estavam fazendo, buscando fora do conselho, fora do plano e negando os profetas. Eles tinham que se arrepender e descansar em Deus, porque neste lugar está a salvação deles. E onde está o vigor? Onde está a força? Onde está o que eles precisam para passar por tribulações e tempos difíceis? Na quietude e na confiança. Então, o conselho de Deus é arrependimento, descanso, quietude e confiança nele, para termos salvação e vigor. Mas esse povo rebelde não quis e disse, versículo 16, não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão seus perseguidores. 1000 fugirão diante da ameaça de 1. Diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. O que Deus está falando? Qual que é a consequência do pecado desse povo? Deus, ele fala, olha, a salvação está no descanso e no arrependimento. Na confiança, na quietude em mim. Mas vocês decidiram dizer que vão fugir a cavalo. É o que? É Deus falando assim, confia em mim, eu sou o seu Senhor, eu vou proteger você, eu vou cuidar de você, mas você fala, eu prefiro pegar o meu cavalo e fugir desse problema do que esperar no Senhor. Eu prefiro pegar um cavalo veloz, mais rápido do que os meus inimigos e fugir deles do que esperar de Deus a proteção. Só que o que vai acontecer com esse povo? Quando ele pega o seu cavalo para fugir, Deus fala, de fato vocês vão fugir. Mas os seus cavalos, vocês vão andar em cavalos velozes, mas os seus perseguidores serão mais velozes ainda. O que Deus está falando? 1000 de vocês vão fugir diante da ameaça de um só. E diante da ameaça de 5, todos vocês vão fugir até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Deus está contando que a consequência daqueles que não esperam nele, mas pela força do seu braço tentam fugir do que Deus tem planejado, beleza, você vai pegar um cavalo veloz, mas os seus inimigos serão mais rápidos do que você e eles vão te alcançar. Não haverá, a gente vê histórias bíblicas de um homem que começa a eliminar soldados do exército. Vai beber água no rio, os que não bebem direito já estão eliminados, e eles vão para uma guerra com o menor número de pessoas e Deus dá a vitória. Ou seja, quando Deus está com o seu povo em minoria vence um exército. Agora, qual que é o oposto? Um povo sem o Senhor e sem a confiança em Deus foge diante da ameaça de uma só pessoa. Então, olha só, 1000 pessoas de um exército vão ficar amedrontadas, vão fugir de uma pessoa. Isso é muito desproporcional. 5 pessoas vão fazer toda uma nação fugir. Ou seja, onde não há o temor do Senhor, onde não há confiança no Senhor, existe o pavor generalizado da parte de Deus, onde ele humilha esse povo. E a gente está falando de quem? A gente está falando especificamente do povo judeu no fim dos tempos, que vai precisar confiar no Senhor e na palavra de Deus. Mas não só o povo judeu, como nós somos tentados nas mesmas coisas e seremos tentados nas mesmas coisas no dia da vinda do Senhor Jesus, antes da vinda do Senhor Jesus.
Então grava isso, cara. Grava as comparações feitas pelo profeta. Vocês vão fugir a cavalos rápidos, mas os seus inimigos serão mais rápidos. E 1.000 soldados seus vão ficar com medo de um soldado inimigo. E todo o povo será amedrontado pela ameaça de 5 pessoas. Esse é o cenário de um povo que luta com as próprias forças e não luta com a força de Deus. Contudo, o Senhor espera um momento. Agora a gente vai ver que a bondade de Deus ela permanece diante da amargura, diante de tudo que ele faz com o seu povo. Olha só. Contudo, né, diante de tudo isso, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Cara, Deus ele olha e ele deve ser difícil demais ouvir isso, né? Olha, vocês são filhos rebeldes, filhos obstinados, não querem o meu conselho, matam os meus profetas, vão para o Egito sem perguntar para mim, são contra o meu plano. Olha, isso daqui vai gerar para vocês repentina destruição, vocês vão ser um povo sem confiança, uma pessoa vai fazer 1.000 pessoas fugir, vocês são velozes, mas os seus inimigos vão ser mais ainda. E aí, diante disso, Deus fala, contudo, eu espero um momento de ser bondoso com vocês, porque Deus ele não rejeita o seu povo. Deus ele não descarta o seu povo, Deus ele corrige o seu povo, Deus ele usa o pecado com o pecador, para tratar o pecador, para corrigir o pecador. Então Deus, tudo que Deus está fazendo, ele ainda espera um momento onde o povo dele vai ver a bondade desse Deus. E quando Deus se levantar, vai mostrar compaixão. Qual que é a mensagem que Deus deixa? Para um povo que não sabe esperar, para um povo que não sabe confiar, para um povo que não sabe depender de Deus. Ele vai falar, como são felizes todos os que nele esperam. Qual que é o conselho de Deus para a tribulação, para a dificuldade? Enquanto a gente não vê o plano de Deus se cumprindo, se realizando como ele é no fim, e a gente está no processo, qual que é a mensagem de Deus? Como são felizes todos os que esperam em mim. A gente vai ver também outro texto bíblico dizer que na força do jovem, o jovem se cansa, ele se fadiga, mas todos os que esperam no Senhor têm a sua força renovada. E a espera no Senhor não é uma espera inativa. Não é ficar tipo, tá bom, né? A espera no Senhor é uma espera ativa. Quando você espera no Senhor, você espera ativamente, participando, se envolvendo em tudo o que Ele está fazendo. Esperar no Senhor é orar mais do que você já ora. Esperar no Senhor é conhecê-lo mais do que você conhece hoje. Esperar no Senhor é buscá-lo mais do que você busca hoje. Esperar no Senhor é confiar, é depender, é continuar se movimentando nele e não retroceder, parar e ficar inerte. Isso que você falou de não ser parado, se não me engano, a palavra desse texto que você falou, ela é realmente sobre isso. Ela fala, acho que não lembro se é sobre você esperar, alguma coisa assim, a palavra, certo? Mas tipo, ela fala sobre ficar à espreita como um leão fica da presa, sabe? Então, tipo, ele tá parado, mas ele tá parado, a qualquer momento que aquilo se mexer, ele vai pra cima daquilo ali. Sim. Porque a mensagem de Deus ela é a mesma, né? O que a gente faz enquanto espera? Vigia. A gente vigia. Então, cara, esperar no Senhor é você estar ativamente vigiando e orando o dia da vinda do Senhor. E como são felizes esses que esperam no Senhor. Porque os que não esperam e pegam seus cavalos e saem cavalgando, fugindo, são alcançados. Os que não esperam no Senhor preparam suas armas, afiam suas armas, montam um exército de 1.000 pessoas e fogem por causa da ameaça de um inimigo. Mas os que esperam no Senhor são felizes, porque encontram no Senhor a salvação.
encontram no Senhor o vigor. O povo de Sião, que mora em Jerusalém, olha só a promessa de Deus. Você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Então, no fim dos tempos, a gente vai ver um grande avivamento onde o povo de Deus será salvo. E a gente já viu que o Egito vai entrar nesse clamor, o Egito vai entrar nessa oração, o Egito vai estar orando e clamando pelo Senhor, por arrependimento, pela volta de Jesus. E no fim dos tempos a gente vai ver uma grande mobilização de oração. O que a gente faz hoje, cara, é um entendimento da palavra de Deus e a gente pratica hoje sala de oração, ler a palavra, contemplar o Senhor, buscar o Senhor. E no fim dos tempos a gente vai ver um movimento de oração crescendo. E esse movimento de oração não vai crescer porque o hype, é o momento da igreja, é o que a igreja está fazendo agora e está dando sucesso, não. Vai ser um povo que encarou a decepção da força do seu braço, das alianças que eles fizeram, e quando eles se depararem com o Deus deles, eles irão clamar por socorro. E nesse clamor por socorro, o Senhor ouvirá e lhes responderá. E olha só o versículo 20. Embora o Senhor lhes dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais, e com os seus próprios olhos você o verá. Qual que é a promessa de Deus para o seu povo? Cara, mesmo que vocês estejam comendo o pão da aflição e bebendo o pão da adversidade, bebendo a água da aflição, o seu mestre não se esconderá de vocês, e vocês o verão. A gente vê, né, que uma característica do avivamento de Deus, antes da salvação de Deus, é se revelar para o seu povo, e o povo vendo claramente quem Deus é. Então o Senhor vai pegar esse povo rebelde, vai esperar o tempo de ser bondoso e compassivo com eles, e vai revelar a sua face, e esse povo o verá com os seus próprios olhos. E vai haver uma direção divina do Espírito Santo. Versículo 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Então, o que é a salvação de Deus? A salvação de Deus não é um povo tentando acertar sozinho, mas independente se ele vai para a direita ou para a esquerda, a voz do Espírito Santo irá conduzir esse povo. A voz do Senhor vai dizer: este é o caminho que vocês têm que seguir. Então, no fim dos tempos, nós veremos no avivamento uma direção do Espírito Santo clara diante do seu povo. Né? Então, aí tem um trecho, né? Qual que é a consequência? Versículo 22. Você tratará como impura as suas imagens, revestidas de prata, e os ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Qual que é a consequência de um avivamento? A consequência do avivamento de Deus é um povo jogando fora os seus ídolos. Um povo jogando fora os falsos deuses. Porque agora, com os próprios olhos, viram o Senhor. Aí você lê na sua casa, versículo 23 em diante, que descreve os feitos de Deus neste período de avivamento, né? Onde ele manda a chuva, onde a terra dará alimento rico e farto, onde os bois e jumentos vão lavrar o solo e vai comer a palha, vai comer a forragem, né? Então o Senhor, ele diz: a luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Então Deus é um Deus que fere, tá? Eu não sei se isso machuca você, eu não sei se isso
É fácil de você ouvir, mas Deus é um Deus que fere, mas é o Deus que cura. Ele é um Deus que dá o pão da aflição e a água da adversidade. Mas é o Deus que se revela bondoso e cheio de compaixão. Sabe qual é o maior problema da igreja hoje? É achar que Deus não dá pão de adversidade e água de aflição. Que Deus não machuca. O maior engano da atualidade não é tentar te levar para o espiritismo, para o satanismo. O maior engano da atualidade é falar assim, Deus não pode te machucar. Porque Deus, ele é bonzinho demais para te fazer qualquer mal. Mas a verdade é que Deus é justo, santo, e ele fere o seu povo, mas depois ele cura o seu povo. Deus, ele entrega o seu povo na mão dos seus inimigos, mas depois tira o seu povo da mão dos seus inimigos. Agora, se lembre de uma coisa muito importante. Se você não está no alvo da correção de Deus, você também não está no alvo do amor de Deus. O dia que um filho sair do alvo da correção de um pai, é porque esse filho já se tornou um filho bastardo, rebelde, que saiu de casa e que não consegue mais estar nessa zona onde ele experimenta o amor de um pai que corrige. O amor de um pai que orienta. Então, o amor de Deus, ele é perfeito, não como a gente pensa. Ele é perfeito do jeito que tem que ser. E aí a gente vai ver a descrição da segunda vinda de Jesus do versículo 27 em diante, onde ele fala: Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com a sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira e a sua língua é fogo consumidor. Qual que é a visão de Jesus voltando para a Terra? A visão de Jesus voltando para a Terra não é ele de braços abertos, nessa posição parada, descendo, anjos ao lado dele tocando harpas e uma voz de fundo. Oh. A segunda vinda de Jesus, ela é do Messias montado num cavalo branco, com uma espada na boca, fogo nos seus olhos, fogo consumidor, fogo da sua ira, para destruir os seus inimigos, para destruir pecadores não arrependidos. A segunda vinda de Jesus é a ira de Deus em chamas, densas nuvens de fumaça, seus lábios estão cheios de ira e a sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele fará sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio que os desencaminha. Jesus, na sua segunda vinda, ele sacode as nações na peneira da destruição, cara. Jesus, ele vem pisando seus inimigos e as vestes dele é manchada com o sangue dos seus inimigos. Jesus, ele é o guerreiro poderoso que vem para conquistar a terra e reinar sobre ela de novo. E qual que é a consequência do seu povo? Será que é uma consequência assustada? Nossa, mas esse não era o Jesus que eu adorava. Nossa, mas que isso que está acontecendo? Caraca, ele rasgou os céus e veio cavalgando e quem estava na frente dele foi esmagado. Se você ler Salmos, então, meu amigo, você vai ver que o crânio cabeludo dos inimigos de Deus será esmagado. Flechas vão atravessar os inimigos de Deus e tudo mais. Porque Jesus, ele volta gloriosamente como um guerreiro vitorioso sobre o pecado, sobre o anticristo e sobre pecadores não arrependidos. E o que a igreja vai fazer? E vocês cantarão como em noite de festa sagrada.
Seus corações se regozijarão, como quando se vai ao som da flauta, ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará que os homens ouçam sua voz majestosa e os levará a ver o seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestade de raios e saraiva. Cara, quando a gente fala que todo olho verá a volta de Jesus, significa que toda a terra vai ouvir a poderosa voz daquele que veio para fazer justiça. Na volta de Jesus, todos verão o braço de Deus descendo com ira impetuosa, fogo consumidor e tempestade de raios. A volta de Jesus não é secreta, nem aqui, nem em nenhuma outra dimensão, nenhuma outra realidade paralela, nenhum outro mundo imaginário. A volta de Jesus, ela é claramente visível, perceptível, principalmente para o ímpio, quando vê a mão do Deus justo descendo sobre ele. Todo o olho o verá e toda a língua confessará, até mesmo aqueles que os transpassaram. Então, a segunda vinda de Jesus, ela é claramente vista por todos os homens, porque a terra vai provar tempestades de raios, fogo consumidor, aguaceiro. E versículo 31 vai dizer que a voz do Senhor despedaçará a Assíria, com o cetro a ferirá. A Assíria é o anticristo, né? Quando você lê em Daniel, o assírio em Daniel se refere ao anticristo. O anticristo é o assírio. Então Deus, ele vai destruir o governo do anticristo com a sua voz. A voz que criou todas as coisas é a mesma voz que é incapaz do homem imaginar como ela é para destruir o governo do anticristo. Cada pancada que com a vara o Senhor desferir para castigar será dada ao som de tamborins e harpas. Eu já vou explicar isso aqui. Enquanto aí estiver combatendo com os golpes do seu braço. Meu amigo, sabe a sala de oração? Quando você senta, você abre a Bíblia e você ora a Bíblia. Sabe quando você vem na sala de oração e toca seus instrumentos e você começa a ver o plano de Deus e a concordar com o plano de Deus? Sabe quando isso acontece, meu amigo? Eu quero estar nesse lugar quando Jesus voltar. Por quê? Quando a pancada da vara de Deus estiver castigando a terra, eu quero estar com meus instrumentos, com as minhas orações, concordando com tudo que ele está fazendo. Qual é a característica que talvez você não percebeu nesse trecho sobre a segunda vinda? Vai ter um povo cantando e vai ter um povo tocando seus instrumentos. Ninguém do povo de Deus vai ficar tipo, politicamente correto isso. Ai, por que Deus está fazendo isso? Não. O povo que está alinhado com o plano de Deus vai estar cantando e tocando seus instrumentos, enquanto Deus destrói seus inimigos com o fogo consumidor, com a vara, com o seu cetro, com o seu pé esmagando eles. Então você que clama Maranata, você que deseja a segunda volta de Jesus, você tem que ser apaixonado pela visão do Deus vitorioso, que, como diz 1 Coríntios 15, ele colocará debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, e o último inimigo será a morte. Amém? Então a segunda volta do Messias é a glória do Filho revelada na destruição dos seus inimigos e do anticristo. E a igreja adorando e orando durante a execução deste plano.
Então se lembre de uma coisa, sala de oração, aquela sala que você falta, porque alguém te chamou para uma festa, aquela sala de oração que você falta para ir na festa de uma pessoa, que talvez você nem termine os seus dias sendo amigo dessa pessoa. Aquela sala de oração que você termina, que você não vai, só para comer coxinha. Aquela sala de oração que você não vai, só porque está cansado. É o lugar dos amigos de Deus. É o lugar de profunda intimidade. É o lugar onde existe uma plena concordância daquele que ora com aquele que executa o plano. É um lugar de intercessores. Intercessores é aquele que se coloca no meio de uma causa. Ele está entre uma causa e entre Deus. E ele ora para que os planos de Deus se realizem, para que os planos de Deus se cumpram. Então, ser um missionário intercessor, ser alguém que ora, ser alguém que intercede, ser alguém que está na sala de oração, é a coisa mais gloriosa que você pode fazer da sua vida. A coisa mais gloriosa que você pode fazer da sua vida é abrir a sua Bíblia, entender o plano de Deus e cantar e orar, confiando na liderança de Jesus, do Messias. Por isso que a casa de Deus é uma casa de oração. Porque na casa de Deus existe um povo que o adora por quem ele é. Prepara um lugar para a sua presença com uma plena confiança no que ele vai fazer. A casa de Deus é uma casa de oração. A casa de Deus é uma casa onde os seus filhos anseiam, concordam com o que ele vai fazer. Senhor Jesus, eu oro para que no nosso coração exista um conhecimento claro do seu plano, um conhecimento claro do que o Senhor vai fazer no fim dos tempos, Senhor Jesus. E por favor, Senhor Jesus, nos leva ao lugar de plena confiança, quietude, espera no Senhor. Pai, nós oramos para que no dia de dificuldades, Pai, a nossa ansiedade venha a ser controlada pela confiança no Senhor. Oramos para que a tentativa de fazer tudo pela força do nosso braço seja aniquilada pelo arrependimento, pela espera, pela quietude, pela confiança, Senhor. Senhor, nos faz pessoas vigilantes, servos bons e fiéis. Jesus, nós não queremos ser servos maus, infiéis, filhos rebeldes e obstinados, Senhor Jesus, mas queremos ser aqueles que esperam no Senhor o dia da sua vinda. Maranata, Senhor Jesus, rasga os céus, nós te queremos. Todos os dias nós te esperamos. Cada reunião dessa igreja, ela é falando do seu retorno, falando do dia da sua vinda. Cada oração dessa comunidade é feita clamando Maranata. Cada louvor é dizendo que nós te esperamos, Senhor Jesus. Vem, nós te queremos. Nos prepara, Pai, nos capacita, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor, estar preparados no dia da sua vinda, tocando nossos instrumentos, cantando. Nós queremos ser parte daquele povo que unanimemente te adorará, cantará a música de fundo da execução do seu plano, Senhor. Nós queremos estar, Senhor, cantando e orando no dia da sua vinda, concordando com tudo o que você vai fazer, Senhor Jesus. Nós queremos ser aqueles que oram pela abertura dos selos, o tocar das trombetas e o derramar das taças no nome do Senhor Jesus. Amém.